Bom dia, que alegria revê-los. Talvez você não tenha percebido, mas para mim faz muito tempo que eu não vejo vocês. Uma semana distante da igreja local é como se fossem 2 meses, ainda mais com o Eric junto. É muito intenso. Eu convido vocês a abrir comigo a Escritura para darmos continuidade na nossa série Maravilhoso Jesus. No livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 2, verso 1 ao 11. Antes de lermos, olhe para mim. O Senhor está no nosso meio. O Senhor Jesus está aqui. Com esse coração e com esse sentimento, vamos tirar as sandálias dos nossos pés e nos aproximar da Escritura, da Sua palavra, com reverência, com santo temor. Estamos diante de Deus. Amém? E Ele está aqui para transformar o nosso coração pela Sua palavra. Não é uma reunião qualquer. É o povo de Deus em assembleia diante do Deus vivo. E seu Deus se movimentando verdadeiramente no meio da sua igreja. Amém? Vamos ler João, capítulo 2, verso 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente os potes. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor, te bendizemos pela sua palavra. Vida a nós, luz ao nosso caminho, lâmpada para os nossos passos é a sua palavra. Essa manhã nós te rogamos, Senhor. Rogamos ao Senhor da igreja, manifeste o seu querer e a sua vontade em cada coração, nos transformando, alterando aquilo que o Senhor sabe que é necessário nessa manhã. Em cada um que está aqui hoje, você nos conhece melhor que nós mesmos nos conhecemos. Te pedimos, Senhor, sê conosco, revele Cristo a nós, manifeste a sua glória e nos faça crer fielmente em Jesus. Assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, mas é necessário que nós nos aproximemos dele com alguns pressupostos muito claros. Nós não podemos aproximar da Escritura de qualquer jeito. Sendo assim, o pressuposto que um cristão deve ter ao se aproximar dos relatos no Evangelho é de literalidade, é de factualidade, é de algo real. Então nós vamos abordar o texto nessa manhã, e se você é cristão, crente, assim como eu, você está olhando para a Escritura, para o relato no Evangelho de João, de maneira literal, como uma história verídica, como um fato histórico, concreto e real. Se você, por acaso, tem alguma dúvida, algum questionamento quanto à realidade e à veracidade desse relato, eu sugiro que você afire o seu coração a partir do Espírito para conferir se você verdadeiramente é cristão.
Porque o maior de todos os milagres foi Cristo ressuscitar no terceiro dia. E essa é a base da fé daqueles que creem no Senhor Jesus. Amém? Vamos nos aproximar da Escritura nessa manhã, então, como quem entende e verdadeiramente sabe que essa história é verdadeira, é real. O próprio Senhor Jesus diz a Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, no entanto, creram. Jesus não é meramente, meus irmãos, um operador de milagres, mas os sinais dele revelam que ele é a palavra de Deus, o verbo vivo, que ele é um com o Pai e com o Espírito. Então, com esse coração que eu convido toda a igreja a se aproximar do texto. Amém? Muito bem, domingo passado, nós estávamos, se eu não me engano, apesar de não estar aqui, em uma batalha. É verdade ou não? Encontramos Jesus numa batalha. Quem estava domingo passado aqui? Então você lembra. O encontro com Jesus na semana passada, conforme o pastor Luiz pregou, foi uma batalha, onde Jesus venceu Satanás no deserto. Agora nós se encontramos em uma festa. Nós vamos encontrar Jesus em uma festa. E eu gostaria de continuar com esses óculos que nós colocamos para nos aproximarmos do texto bíblico, fazendo uma lembrança aos óculos polarizados. Quem aqui já usou um óculos polarizado? Um óculos polarizado é um óculos que reflete, não deixa que os raios ultravioletas afetem o seu olho. E os desenvolvedores desse óculos, para provar que ele é polarizado, fazem às vezes alguns cartazes com algumas letras que só são possíveis enxergar com esse óculos. Quando você bota um óculos comum, é impossível. É impossível que você veja. E é dessa forma que nós precisamos olhar para o texto bíblico nessa manhã. E sempre. Não a partir da nossa percepção, dos conceitos modernos que nós carregamos, mas nós precisamos considerar que o escrito bíblico foi realizado numa época determinada, num período determinado, com um gênero literário específico, com uma mensagem clara a ser passada do seu autor aos seus ouvintes. Quando nós nos aproximamos do texto bíblico com os óculos da modernidade, é como se nós estivéssemos tentando ler um cartaz para óculos polarizados com óculos comuns. A gente vai forçar a nossa vista. E com relação à Escritura, nós vamos forçar o texto, a fim de que ele diga aquilo que ele não quer dizer. Então nós precisamos botar os óculos corretos. E o capítulo 2 do Evangelho de João, nós vemos o primeiro milagre de Jesus. No seu ministério público, o primeiro milagre se dá exatamente nesse relato que nós lemos, na cidade de Caná da Galileia, em um casamento. O autor desse texto, desse escrito, é o próprio apóstolo João. E ele escreve a um público misto. Tem gregos, tem judeus, tem pagãos, gentios. É um público misto. Ele não está visando especificamente um único nicho, mas é misto esse público que ele escreve. E há uma distinção clara aqui no propósito pelo qual o apóstolo escreve o Evangelho. Vamos comigo. Qual então é o propósito de João em escrever esse Evangelho? Primeiro, proclamar a glória de Deus em Cristo Jesus, como o Filho encarnado. Onde nós vemos isso? João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Expressar a glória de Deus em Cristo. Cuja vida, morte e ressurreição mediam a vida eterna, a graça e a verdade a nós. João está escrevendo para manifestar a glória de Deus em Cristo Jesus, o Filho eterno, a fim de que, pela fé, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, nós recebamos, através de Cristo, vida eterna, graça e verdade. João capítulo 20, verso 31. Estes sinais, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito do autor. Essa é a intenção dele. Em outras palavras, revelar quem era Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, a fim de que crescem nele
e recebessem a vida eterna. Matamos o propósito do autor. Quando você lê João, leia com esses olhos. Amém? E Jesus estava numa festa de casamento. Só que quando nós olhamos para uma festa de casamento, na Escritura, nós carregamos a nossa visão moderna. Só que não era assim que funcionava. O casamento no período antigo de Jesus era um casamento mais longo, com outras finalidades. O centro não era a felicidade do casal. Não era uma instituição individualizada, privada. Muito pelo contrário. Não tinha um valor individual. O valor dessa instituição naquela cultura tinha como ênfase a família, não apenas dos dois, mas a família toda, de ambos os noivos, a comunidade. Então, a finalidade cultural e histórica do casamento naquela época era uma perpetuação geracional. Era como alvo maior, não o indivíduo, mas a comunidade. Hoje nós casamos e vamos viver a nossa vida, certo? Naquele tempo se casava e era algo comunitário. Era ver o vicejar de uma comunidade. Era ter a certeza que aquela comunidade teria mais prosperidade, mais segurança, com filhos nascendo, a comunidade crescendo, haveria mais trabalho, um legado geracional. Essa era a finalidade coletiva e comunitária do casamento naquela época. Então essa celebração verdadeiramente era o vicejar de um povo. Agora fica mais fácil olhar para o casamento e perceber por que ele tinha 7 dias de duração, mais ou menos. Dê graças a Deus que você casou nessa época, que seu filho e sua filha vai casar nessa época, e não naquela época que a família tinha que bancar 7 dias de festa, para a comunidade. Mas era exatamente assim. Era uma festa que era prolongada, uma festividade pública para a comunidade, para a cidade. E a cultura oriental, ela é muito fundamentada, de maneira muito forte, na tradição de honra e vergonha. Nós não, nossa cultura se fundamenta no certo e no errado. A cultura oriental é de honra e vergonha. E agora você pensa, que grande tragédia social, comunitária, representava o fim da festa de casamento, no meio, pela falta de vinho. Não era apenas uma vergonha para os noivos. Era uma vergonha maior. Era uma falta pública. Era um vexame comunitário. Era uma vergonha em uma cultura de honra. Era extremamente trágico, meus irmãos. Com esse olhar, nós conseguimos nos aproximar melhor do texto. E você não acha curioso Jesus ter escolhido como primeiro sinal e milagre do seu ministério público transformar água em vinho em um casamento? Você já parou para pensar nisso? Não existe um ditado que fala que a primeira impressão é a que fica? Pense comigo, se você estivesse entrando no mercado do empreendedorismo e vai lançar a sua marca, a sua empresa, qual seria a sua intenção de iniciar nesse mercado? Alcançar o maior número possível de pessoas? Passando a intenção e o alvo da sua marca? Ou não? Ou um número pequeno de pessoas? Não tem problema. Passar a visão para muitas pessoas daquilo que você está empreendendo? Ou apenas algumas? Curioso. Entre tantas coisas poderosas que Jesus podia fazer, ressuscitar um morto, como o primeiro milagre, dar vista a um cego, ou tantas outras coisas que ele poderia ter feito, ele escolheu, exatamente, transformar a água em vinho num casamento. Mas por quê? O que esse ato de Cristo tem a nos comunicar a respeito daquilo que ele veio fazer no mundo? O que esse ato quer nos comunicar a respeito do que Jesus veio fazer no mundo? A respeito de quem ele é? Mas ele manifestou um sinal dessa forma. E é isso que a Escritura fala, é um sinal. Um símbolo que aponta para uma realidade. Uma placa que fala Florianópolis, daqui, quantos quilômetros é Florianópolis?
70 e poucos quilômetros. 72 quilômetros. Florianópolis a 72 quilômetros. Aí você vê a placa e fala, uau, estaciona o carro, tira sua cadeira, tira seu guarda-sol e fala, chegamos a Florianópolis. Isso é um sinal. Ali não é Florianópolis. Aponta para a realidade. Jesus faz um sinal que aponta para uma realidade última. Esse maravilhoso ato revela a própria identidade do Senhor Jesus. Fala de quem Ele é. De quem Ele é verdadeiramente. É como se Ele dissesse, eu sou o Senhor da festa. Eu vim trazer alegria. Eu sou o sinal. A verdade do sinal aponta para mim. Eu sou a causa de riso. Eu sou a causa da alegria eterna. É como se Ele falasse isso quando inicia seu ministério com um sinal. Vamos olhar o texto, verso 1 e 2, acompanhe comigo. Sucedeu que 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então esse é o cenário. Esse casamento que falamos, e eles foram convidados. Jesus, a sua mãe e os discípulos que ele havia chamado no início do relato de João, por último, Natanael, 3 dias após chamá-lo, eles se deslocam para Caná da Galileia, que fica mais ou menos 10, 12 quilômetros para o norte de Nazaré. E eles vão até lá. Talvez uma festa de amigos, talvez uma festa de parentes. O fato é que eles foram convidados. O ministério público de Jesus já havia iniciado. Ele já havia chamado 3 discípulos, mas não havia realizado ainda nenhum sinal. E durante essa festa aconteceu um fato. Verso 3, parte A. Olhe lá. Tendo acabado o vinho. Novamente, se você olhar para essa cultura com nossos óculos, não, eles degustavam vinho. É uva. Já viram esse vídeo? Não era assim. A uva, o vinho, no sentido hebraico, era muito mais do que apreciação e degustação. Era usado mais do que como alimento. Simbolizava alegria, festividade. Era essencial para esses encontros, celebrações. Era essencial. Não se tinha uma festa sem vinho. E a falta dele durante a festa, durante a celebração, soava como um desrespeito, como uma falta de compromisso, como um descaso. Essa é a realidade. Tendo acabado o vinho, a festa não se mantém. Não sustenta-se uma festa sem o vinho. É um elemento fundamental na cultura hebraica. E o verso 3b chega até nós. Olhe lá. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Por alguma razão, meus irmãos, que nós não sabemos, ainda que talvez possamos tentar inferir essa razão, Maria acha que a responsabilidade de resolver o problema do vinho era dela. A gente pode cogitar um monte de coisa, mas a Bíblia não fala. Então, o que a Bíblia não fala, não se preocupe. Mas ela fala que Maria tomou uma postura ativa na resolução do problema da falta de vinho. E a sequência do que ela faz mostra que ela conhece Jesus. Talvez não conheça exatamente o Cristo, mas ela conhecia muito bem Jesus. Ela conhecia o seu filho. Ela lembra daquilo que os anjos haviam dito para ela, quando o Verbo encarnou no seu ventre. A Escritura não relata, mas ela viveu com Jesus todo o tempo antes do seu ministério público. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas Maria sabia, conhecia o seu filho. Então ela relata esse problema para Jesus. E talvez ela esperasse que Cristo, Jesus, tomasse alguma medida. Eu acho que Jesus vai fazer alguma coisa. Eu vou falar para ele. Eu conheço meu filho. Eu acho que esse é o momento. Ele pode me ajudar nisso. Ela conhecia Jesus. E ela relata para ele, com o coração como quem diz, eu acho que ele vai fazer algo. E o verso 4, nós vemos a resposta de Jesus. Acompanhe comigo a resposta de Jesus. Em algumas traduções,
mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Opa. E aí você para no texto. Você fala, Jesus, até tu, brigando com uma mãe. Outra vez, os óculos errados. A nossa percepção do texto bíblico é limitada por inúmeros fatores, meus irmãos. E nós, na nossa limitação, acabamos por interpretar muitas vezes a Escritura de forma errada. É muito comum que inúmeras pessoas, e nós já fizemos isso, olhamos para eles e falaram, Jesus foi rude, Jesus foi desrespeitoso. Que postura agressiva de Jesus com a sua mãe, era só falar, não. Mulher? Se eu falo para minha mãe, o chinelo voa. Mas, na verdade, meus irmãos, trata-se de um modo respeitoso de falar, na cultura hebraica. Jesus se dirige por inúmeras vezes no próprio Evangelho de João às mulheres como mulher. Um exemplo é a mulher samaritana. Mulher. Isso não é desrespeito. É cultural. Ele foi gentil. Ainda que para você soe extremamente agressivo. A Bíblia não traz o tom que as coisas foram faladas. Ele poderia falar, mulher, que tenho eu contigo? Ou, mulher, que tenho eu contigo? É diferente. Mas a Bíblia não traz o tom. Nós precisamos aferir por outros meios. Jesus, na verdade, aqui está bondosamente repreendendo Maria. Bondosamente repreendendo Maria. Lembre, ele está no exercício do seu ministério agora. Ele não é mais o Jesus que acompanha Maria em casa. Tampouco o Jesus que acompanha José, aprendendo a profissão de seu pai. Ele é Jesus, o Filho de Deus, exercendo o seu ministério. Por querer exercer autoridade sobre ele, é que Jesus repreende de maneira bondosa Maria. Ainda que eles tivessem uma relação extremamente especial como mãe e filho, que ela conhecesse Jesus, ela não tem autoridade para intervir na carreira, na jornada messiânica dele agora. Ela não é quem dá ordens agora. Não é ela quem determina o que fazer ou não. A jornada messiânica agora se dá em outros termos. É outra agenda. E não é então porque Jesus não respeitava os seus pais que ele responde assim. Pelo contrário, na verdade, Jesus respeitava acima de tudo o seu Pai Celestial. Aquele que está nos céus e que ele devia obediência plena e completa. E tomando uma licença interpretativa, é como se Jesus advertisse Maria assim, palavras do pastor Guto. Por que você está me contando isso? Eu não estou pronto para morrer. Eu amo você, minha mãe, você sabe quem eu sou, mas você não tem domínio, você não tem autoridade nem controle sobre mim. Quem determina o cronograma do meu ministério terreno é meu pai. Mas alguma coisa na resposta de Jesus deixou Maria convencida de que, apesar do que ele disse, ele iria fazer alguma coisa. Ela conhece ele. Alguma coisa Maria percebeu que a gente não sabe. E o verso 5 chega até nós. O que ela diz no verso 5? Olha um texto. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Veja, ela não saiu brava com Jesus, não deixou a presença dele amarga, não gritou com Jesus, não esboça aspereza nenhuma. Ela saiu convencida que Jesus pode fazer alguma coisa. Tem algo que diz, mãe é mãe. Leva o casaco. Leva o guarda-chuva. Ai, se a gente ouvisse. Não ia estar doente na outra semana. E agora a gente chega ao verso 6, meus irmãos. Do verso 6 em diante, o sinal é realizado. E aqui é algo extremamente rico e fantástico. É interessantíssimo. O fato pelo qual Cristo transforma a água em vinho. Cristo pega a água e transforma em vinho. É interessante. Alguém lembra do princípio da alquimia?
Pegar um elemento natural e transformar em outro elemento. Pegar pedra e transformar em ouro. Pegar terra, transformar em prata. E quantas pessoas ao longo da história tentaram fazer isso? Até hoje, cientistas seguem com todas as tecnologias tentando alterar os elementos naturais. Pegar um elemento e transformá-lo em outro. Pegar a água e transformá-la em vinho. Mas é possível realizar esse feito? Não. Desde a antiguidade nós vemos que ninguém conseguiu fazer isso. Transformar um elemento na natureza em qualquer outra coisa é impossível. Mas Jesus fez. Jesus pegou a água e transformou a água em outro elemento. Não soa familiar para você? Quando você olha para Gênesis, apareçam as águas. Terra, vá para cá. Árvores para cá. Mares, produzam os peixes. João está revelando o homem divino. Ninguém fez. Mas Cristo executa isso. Ele toma um elemento natural e transforma em outro pelo poder da sua palavra. Algo sem precedentes. E de uma forma ímpar. Você pode dizer, mas eu lembro no Egito de uma história de magos que fizeram a mesma coisa que Moisés. Mas não pela palavra do seu poder. Jesus não toca, Jesus não põe a mão na água, não põe a mão nas talhas. A sua intenção basta para que ele manifeste a sua glória diante da criação e a criação responda. O que estava diante deles não era manifestação poderosa, mas era o próprio Deus encarnado. Não como os magos, os encantadores, os falsantes. O verdadeiro Deus comandando a criação diante deles, transformando a água em vinho, manifestando a sua glória. Ele é Deus. O verso 6 nos diz e relata exatamente essa experiência. Leia comigo. Ali estavam 6 potes de pedra, que os judeus usam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus olhou à sua volta e viu algumas talhas, alguns vasos grandes, que cabiam 100 litros de água. Esses potes eram usados para as purificações. Que purificações são essas? A lei de Moisés exigia que os judeus, quando entrassem em contato com os gentios, quando entrassem em contato com animais mortos, quando entrassem em contato com sangue e tantas outras coisas, animais impuros, eles se lavassem ritualmente, se fizessem puros. E essas talhas eram usadas para se lavar. E ali haviam inúmeras pessoas, inúmeros judeus. Por isso 6 talhas, para que aqueles convidados pudessem se purificar, a fim de participarem da cerimônia. E Jesus olha aquelas talhas e agora olha aos serventes e fala assim no verso 7. Enchei as talhas de água. E eles as encheram totalmente. Após a direção de Jesus, eles vão de maneira artesanal e enchem as talhas com 600 litros de água. Não tinha VAP, não tinha compressor, tinha um balde e um poço. Enquanto isso, a festa parada. Vergonha, insegurança, desonra. Mas num cômodo reservado, Jesus estava agindo de uma maneira poderosa. A festa havia parado.
Mas Jesus estava se movendo de maneira poderosa, revelando a sua glória. Quando eles terminam de encher, não foi rápido, meus irmãos. Você fica chateado quando está deitado e tem que buscar um copo d'água para o seu marido, para sua esposa. Eles encheram 600 litros de água, balde a balde. Demorou. E o verso 8 vai dizer: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. E aí uma pergunta que sempre vem: quando aconteceu o milagre? Será que foi quando a água caiu na talha? Será que quando ele pegou com o balde e levou para o mestre Sala? E a gente fica nessa. Mas eu acho que não. Não pode ser. Porque eles viram. Não importa, gente. A Escritura não está falando sobre isso. Nós não sabemos. Mas o ponto é que verdadeiramente Jesus realizou um grande sinal. Jesus realizou um grande sinal. Não é fábula. Então os homens tiraram a água, levaram para o mestre Sala, que era um mestre, não é do carnaval. Eu falei dos óculos antes. Você está achando que o mestre Sala está com a bandeira lá? Não é esse mestre Sala. É como um cerimonialista hoje. Ele era responsável por cuidar da festa. Normalmente era alguém da família que era destacado para fazer isso, que já tinha habilidade. E o verso 9 nós vemos qual foi a resposta desse homem. Verso 9 comigo e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, ele chamou o noivo e ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. João está ressaltando algo aqui. A gente não precisa fazer especulações, conexões mirabolantes. João está falando que um especialista agora aferiu a autenticidade desse vinho. Uma testemunha involuntária afirma: isso é vinho. E eu nunca tomei um vinho igual. Que vinho excelente. Já pensou tomar um vinho que Jesus produziu, meu amigo? Misericórdia. Os abstêmios piram. Não era suco, era vinho. Vinho no grego e no hebraico é vinho. E ele tomou e falou: meu Deus, que vinho excelente. E ele fala: não, é o noivo, vem aqui. Vem aqui. E ele dá ao noivo. E o noivo novamente se torna uma segunda testemunha involuntária, provando e aferindo a grande dádiva que Deus havia manifestado da sua glória naquele local. Os serventes viram, Maria viu, os discípulos viram, e mais duas testemunhas testemunharam: isso é vinho. Isso é vinho. E o verso 11, assim em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Aquele milagre, então, era um sinal de quê, meus irmãos? Aquele milagre era um sinal de quê? Aquele milagre era um sinal de que aquele homem chamado Jesus não era alguém comum. Lembre da intenção de João escrevendo esse texto: revelar a glória de Deus na manifestação de Cristo, para que creiam e tenham a vida eterna. Ele inicia o seu ministério e de repente diante dele está alguém que não é comum. Não é um convidado qualquer dentre tantos, tampouco é um charlatão, um mago qualquer. Esse sinal revela que Jesus tem poder de criar e transformar os elementos naturais pela sua palavra.
Assim como a criação ouve e se sujeita ao Deus Todo-Poderoso. Diante deles estava o Cristo, o Deus encarnado. Esse sinal apontava para Jesus, o Filho de Deus, anunciado pelos profetas, aguardado pelos israelenses. Esse milagre é um sinal de que Deus é criador. E o Deus criador é aquele que provê todas as necessidades do seu povo. Deus, criador e sustentador de todas as coisas, provê tudo aquilo que o seu povo necessita. O Deus vivo diante deles, o Deus encarnado, o sempre Filho do Eterno Pai, encarnado na frente deles, manifestando a sua glória, mesma glória manifestada na criação. O próprio João, no capítulo 1, abre dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Logos eterno, o Verbo criador, Ele é a fonte de tudo que é bom, esse que é poderosíssimo, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. O Deus maravilhoso em carne diante deles. Uma glória manifestada em uma palavra liberada sobre a criação. João segue no capítulo 1 dizendo: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo encarnado, Jesus, o Deus homem, o Nazareno, ele não é um mito. Ele não é um conto. Ele não é uma fábula. Ele é real. Ele é de carne e osso. Há um homem no céu, nesse exato momento. O Rei do cosmos assumiu forma humana. Se vestiu de fisicalidade. O nosso Jesus encarnou. E nessa manhã Ele te trouxe aqui para falar: olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para as marcas do meu amor por você estampadas no meu corpo. Não desvie seu olhar. A glória de Deus manifestada no Filho, diante dos discípulos, dos serventes, de Maria, está diante de nós hoje. A palavra de Deus se move em nosso meio. Meus irmãos, a glória de Deus esteve oculta por um tempo, mas ela nos foi revelada em Cristo Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele tudo foi criado e Ele sustenta juntamente pela palavra do seu poder todas as coisas.
Meus irmãos, se Deus cuida das coisas menores e inferiores, das plantas, dos pássaros, por que Ele não cuidaria de você? O Deus que criou todas as coisas, céus e terra, montanhas e vales, não teria poder para te proteger? Por acaso aquele que criou todas as coisas é incapaz de sustentar um pequenino seu? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é muito mais do que um exemplo a ser seguido acima de tudo. Pare com essa bobagem. Cristo é um exemplo a ser seguido acima de tudo. Ele é perfeito demais para que você o siga. Ele te esmaga se você tentar. Ele é bom demais. Nós não conseguimos. Jesus não veio nos dizer como nós devemos nos salvar. Jesus não veio te dizer como é que você se salva. Meus irmãos, o Cristo veio nos salvar. Ele não veio ensinar como é que você se salva. Ele veio salvar você. Nós precisamos dele. Por que você segue tentando se salvar? Por que você segue todos os seus sonhos de trabalhar muito para parecer bom, para se sair bem e alcançar as coisas? Será que essas desculpas que você dá para o sucesso não são apenas uma grande folha de figueira que nunca será suficiente para cobrir o que você e eu, lá no fundo, sabemos que está errado com nós? Desista de se salvar. Pare de fazer de Jesus um exemplo moralista a ser seguido. Por isso você está esmagado. Por isso a jornada é pesada. Porque nós não conseguimos. Quem nos salva é o Senhor. E Ele encarnou. E nós temos esperança. Ele manifestou a sua glória, meus irmãos. Como nós acabamos de ver, manifesto no Evangelho de João. Ele manifestou a sua glória. Para morrer e verter o seu sangue. Para tomar o cálice da maldição e do castigo que era nosso. Para que eu e você pudéssemos agora erguer o cálice da bênção e do amor. Quem morreu naquela cruz, entregando a sua vida por mim e por você, foi Jesus, o Deus homem, assumindo o meu e o seu lugar, nos substituindo. Ah, pastor, mas está difícil. Eu não consigo nem dormir à noite. Eu estou ansioso. Permaneça. Deposite sobre mim toda a sua ansiedade. Troque de fardo comigo. É assim que Cristo fala. Acaso as suas palavras são mentira? Persevere. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. Acaso Cristo, o Deus Criador de todas as coisas, não cuida dos seus? Permaneça. Ah, mas eu estou enlutado, meu coração está ferido. Ah, mas eu pequei contra o Senhor. Meus irmãos, Deus homem quem morreu naquela cruz. Cristo encarnou. O Criador encarnou. Aquele que tem autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. Que cuida das coisas inferiores, com tamanho cuidado.
como Ele não te protegerá. Seja fascinado pela glória de Cristo. Seja encantado por Jesus. Creia nele, porque Ele é fiel e justo para nos sustentar em cada uma das nossas fraquezas. Não tenha medo. Permaneça. Persevere. Confie. Qual é a nossa resposta diante desse relato de João, meus irmãos? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê nesse relato e na veracidade histórica desse relato? Aleluia! Isso implica em admitir que Ele é verdadeiramente Deus. E aqueles que reconhecem, o seguem. Se tornam seus discípulos. Os discípulos viram a sua glória e creram nele. Mas não creram com uma fé que crê em fábulas e não está disposto a morrer por uma fábula, por uma dúvida. Os discípulos creram porque viram a glória e foram as últimas consequências. Esse é o tipo de fé que nos sustenta. É uma fé que se fundamenta na glória de Deus, manifesta em Cristo Jesus. Que nada vai poder nos separar do amor de Deus. Nem o agora, nem o porvir, nem a dificuldade, nem o medo, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separa do amor de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus. Nada. Creia no Senhor Jesus, meus irmãos. Creiam nele de todo o seu coração. Nessa manhã, Jesus te trouxe aqui para falar: olhe para mim, se maravilhe com a glória do Cristo encarnado. Não esmoreça. Não negocie o que é eterno por um prato de lentilha. Persevere no Senhor, busque o Senhor, ore a Deus, se entregue totalmente. Ele cuida dos seus. Eu gostaria de terminar citando um trecho do livro de Timothy Keller, para que nós olhemos para o futuro e possamos ter os olhos cheios de esperança, porque esse mesmo Deus que se manifestou em carne, morreu, Ele ressuscitou. Ele há de nos resgatar naquele grande dia. E sabe como vai ser aquele dia? Um casamento. Onde o vinho não vai faltar. Onde aquilo que nos falta e nos machuca hoje, já não vai mais. Um casamento onde a alegria será perene. É isso que ele anuncia hoje. Não vamos trocar um prato de lentilha por um banquete eterno, servido pelo próprio Cristo, o verdadeiro mestre de cerimônias, que serve um vinho superior, não em talhas, segundo a lei de Moisés, mas um vinho de uma nova e eterna aliança. Permaneça. Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e absorveu a dor que se aproximava, para que hoje você e eu, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo e absorver a alegria que se aproxima. É possível encontrarmos grande estabilidade devido à alegria que se aproxima, que é a festa do Cordeiro. Toda vez que participamos da ceia do Senhor pela fé, recebemos uma prévia de como será saborosa a refeição servida pelo Cordeiro naquele dia. Meus irmãos, viver igreja é provar da eternidade no presente. É ser lembrado que Cristo encarnou, que a glória do Pai foi manifestada no Filho. E, sobretudo, podemos renovar a nossa fé em Cristo Jesus, nessa manhã, como Filho de Deus,
nosso Senhor e Salvador, fortalecendo a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, que faz milagres. Curve sua cabeça. Vamos orar. Renove a sua fé no Filho de Deus nessa manhã. Fortaleça sua confiança no Deus Todo-Poderoso, que interfere verdadeiramente na realidade humana. Vamos orar. Senhor Jesus, te bendizemos, porque você não é um conto. Te bendizemos porque você é de carne e osso. Porque nos faltava alegria, porque nos faltava suprimento, nos faltava nutriente, nos faltava o que comer. Mas você veio a nós que estragamos tudo, nós que andávamos errantes, você veio a nós, Jesus. E você não veio como uma mentira para alisar a nossa alma, mas você veio como o Deus encarnado. Ah, Pai, nós olhamos para você, na face de Cristo, e nos maravilhamos com a sua glória, manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, naquele a qual sorveu a nossa dor, absorveu aquilo que nós deveríamos receber, tomou o cálice da morte, para que pudéssemos ser feitos livres, e recebêssemos vida, e vida em abundância no teu nome. Nos conduza a nos maravilhar com a sua glória, Senhor, com Jesus. É o que nós te pedimos, para que nós creiamos, e no Filho, tenhamos verdadeiramente a vida eterna. Nos ajuda, nós precisamos de Ti. Nós não sabemos nos salvar. Nós não somos bons. Nós não conseguimos. Mas o que nós fazemos nessa manhã é renovar a nossa aliança contigo, Senhor. É nos agarrar aos pés de Cristo. É nos render ao Rei da Glória e falar: Senhor, nos salve, nos faça, nos ensine, nos tome pelas mãos e nos faça crer com toda a convicção no Filho de Deus para a vida eterna. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.